está sendo um aprendizado bem importante em todos os sentidos, né? Tanto o pessoal do PET quanto para quem está acompanhando. Então, quando me convidaram, né, ao contato, a Ariane e tal, né, pensei, bom, né, o que falar, né? E aí, como as datas disponíveis, escolhi a última data e, em função disso, eu pensei, né, por que não fazer uma síntese das reflexões, como se fosse uma relatoria do evento, né? Mas sem esse compromisso, né, de ser um relator, né? Mas de, a partir dessas reflexões, também construir a minha narrativa, né? E fazer uma reflexão, então, sobre essa síntese. Então, de cada um dos colegas que antecederam, né? Vocês lembram aí o Beto Ponte Mutação, a Viviane, né, egressa, falando da sua experiência, sobre o CAR, né, outra Viviane, né, o Douglas Lindemann sobre as questões dos eventos climáticos extremos, o professor José Carezani, da UERJS, sobre a multidisciplinaridade da gestão ambiental, né, que é um fato que a Viviane ressalta, que o gestor ambiental nunca trabalha sozinho, né? O Cavi, né, sobre os efeitos das mudanças climáticas também. A Roberta, né, meio ambiente, ecologia profunda, ecociência, o decrescimento, né, do Pereló, e as punks, né, sem S, né, da Jaqueline. Então, a partir dessas falas, né, eu fui pontuando algumas coisas que me chamaram a atenção e que, então, né, eu ancoro aí na minha narrativa, né, que eu vou pontuar nessas questões, né, como ponto principal, assim, como síntese, né, a questão do tempo, né, do crescimento econômico, da ideologia, da fixação, né, pelo crescimento econômico e a questão da sustentabilidade. E as perspectivas do título, né? Afinal, perspectiva, né? Quando a gente pensa, bom, o que vai acontecer, o que está pela frente, né? Então, mais no contexto, então, de uma reflexão sobre essa síntese. E pensar isso a partir de algumas propostas que pontuam, né? E aí, sem o compromisso de ser, não é uma pesquisa exaustiva, né? Mas são propostas que nos colocam, né, que um outro mundo é possível, né? E o que eu chamei de acordos e desacordos civilizatórios aí. Então, alguma coisa de cenários futuros, né, a partir dessas propostas, né? Começamos pelo começo, a primeira palestra aí, o Beto, né, nos traz o calendário cósmico, não exatamente com essa figura, né, mas que traz aí, então, né, comprimido em um ano, toda a história geológica da Terra e alguns 21 segundos da nossa história, né? E aí a Roberta nos dizendo, né, olha a Gaia aí, né? Então, foi a representação da evolução de Gaia, né? E nós, nos últimos instantes dessa história, né, de cada ano, a cada dia desse ano aí, 3 milhões de anos, 3,7, nós estamos aqui evoluindo a partir, né, Homo sapiens, mais ou menos sapiens, né, Homo sapiens sapiens, nos últimos 21 segundos. E aí toda a nossa história e tudo que a gente coloca, né, e o Beto pergunta, será que o ponto de mutação que o Capra coloca já chegou, né? E aí ele caracterizou toda essa história a partir de Capra, né, e assim como os outros palestrantes. Então, essa questão do tempo, né? Como chegamos aqui? É uma longa história, né? E aqui tem uma linha do tempo aqui não totalmente assim escalar, né? Ela está um pouco comprimida, mas pontua a partir de 10 mil anos, né? A partir quando a gente 9, 10 mil anos atrás, quando a gente passa do paleolítico para o neolítico, né? Desenvolve a agricultura, né? E aí vai evoluindo, né, até o tempo presente, tá, toda essa complexidade, essa tecnificação, esse desenvolvimento tecnológico, científico, social, né? Também pensamos em termos socioeconômicos e de organização da sociedade, né? Em algum momento, né, se consolidou o feudalismo, né, no século
15 começa a entrar em, digamos, em colapso, né? E aí se configura o que então a gente vem chamar de pré-capitalismo, né? Comercial, né? E aí ele vem evoluindo. Então, o que nós temos hoje, né? Sucedeu o feudalismo, né? Capitalismo se configurando, reconfigurando, e aí se tornando ou se pretendendo verde, né? Então, essa é a grande questão. Será possível isso, né? Aí tem toda a discussão em torno disso. Mas, então, nós temos uma capacidade de transformação imensa, né? Nessa terra que evoluiu muito bem sem nós, né? Até os últimos segundos aí. Então, a gente vem sofrendo ondas de transformação, né? Primeira revolução agrícola lá, 9, 10 mil anos atrás, né? Então, milhares de anos se passaram até que a gente tenha uma revolução, que foi a Revolução Industrial, né? E nem 200 anos se passaram para a gente ter a Revolução da Informação, né? E isso aí, então, é história para frente. Então, o grande ponto de virada, né, pode ser considerado como alguns, com a Revolução Agrícola lá, do Paleolítico, Neolítico, 10 mil anos, né? Mas, em termos de transformação no planeta, com certeza a Revolução Industrial se configura aí na Inglaterra a partir de 1760, a gente começa então a extrair e queimar carvão, antes a fonte energética era a madeira, né? Alguma coisa eólica, dos moinhos e tal. Então, a gente começa a ter uma capacidade muito grande de intervir na natureza. Como um link aqui do global para o local, né? Então, em 1784 se desenvolve, né, o primeiro tear mecânica, e simbolizando também toda a questão social do trabalho infantil, né? Em 1873, né, se inaugura, né, a primeira indústria, e o grande, digamos, parque industrial no Rio Grande do Sul. A gente não fazia muito tempo que tinha saído da Revolução Farroupilha, né? Uma tecelagem Rengants em Rio Grande, né? E Rengants, para os lourencianos, aí é um nome aí importante na história, né, da colonização, da consolidação, né, do povoamento aí de São Lourenço, né? Então, só para ver também, são quase 90 anos, 89 anos da nossa industrialização no Brasil e aqui no sul do Brasil, né? Então, uma industrialização tardia, né? E aí, então, fazendo o link do global com o local, uma dica de leitura, né? Fiquei 5 anos aí em São Lourenço, né, com aulas aí, então já faz 5 anos que eu não vou aí como docente, a partir do início do curso 2010, né? Mas em algum momento eu comprei esse livro ali, li todinho, 700 páginas mais ou menos, né? Imigração Alemã em São Lourenço e tal. E é uma dica de leitura aí para vocês conhecerem se não conhecem, né? E aí uma dica de vídeo, né? Pensando então essa mudança, essa transformação, essa capacidade de transformação e pensando a gestão ambiental, né? Nossa economia tem esses 5 estágios aí bem caracterizados, vocês devem conhecer o vídeo da Annie Leonard, né? História das coisas, configura muito bem esse movimento linear, né? O fluxo linear da economia, né? Que une, então, né, esses fatores de produção, terra, capital, trabalho, então, toda a questão ambiental e social, né, que o modo de produção capitalista, né, intensifica a exploração, né, e aí, então, com esse modelo, né, vem aí o Douglas e nos diz isso, né, há um novo componente no sistema climático, que é a interferência antrópica, né? Nesses últimos segundos aí, nós estamos desestabilizando o sistema, né? Então, o Lovelock e a Roberta nos lembram, né? Que é Gaia, né? Então, o Beto também nos trouxe o Paul Crutzen, né? Com a proposta, né? O pessoal ainda não se reuniu, acho que nesse ano ou no próximo, né? Parece que vai ter aí uma reunião, né? Se for nesse ano, vai ser virtual, né, que vai definir esse final, né, já caracterizamos uma nova era geológica, né, o antropoceno, que seria, então, alguns, né, que
etimologicamente, coloca a era do homem, né? Ou seja, a era em que o ser humano, né, as mulheres também estão envolvidas, tem uma capacidade de transformação, né, muito importante. Mas outros se perguntam isso, seria antropoceno ou capitaloceno, dada, né, a consolidação do sistema capitalista desde o feudalismo, né, e a potencialização, então, desses danos, né? Então, outros estão propondo capitaloceno, em vez de antropoceno, né? Dando nome aos bois, né? Como diria alguns. Pensando, então, em termos de gestão ambiental, né? E dentro dessa história, trago essa figura que eu gosto, que consolida algumas coisas, né? Três questões fundamentais da gestão ambiental no nível macro, micro, público, privada, né? Que a gente tem que responder, né? Onde estamos, que são os grandes diagnósticos, né? Nós estamos vivendo consequências de um modelo, né? Onde a gente quer chegar e como tem que chegar lá. Questões básicas de qualquer planejamento, né? E aí a gente foi acordando no âmbito das grandes conferências da ONU, né, e chegamos lá no conceito, na proposta de desenvolvimento sustentável, né, e a grande questão é como chegar lá, né. Daí eu trago para vocês uma caracterização que está nesse livro desse casal, Burstin, né, se não tem biblioteca aí, a gente tem um PDF, os alunos em algum momento acharam esse PDF, esse é um livro bem interessante, né? Então, uma dica para várias leituras. O professor José, ele citou uma fala desse livro aí, tá? E nesse livro eles colocam, né, uma caracterização que eu acho bem interessante, bem didática, né? Sobre o modelo atual e as propostas para o futuro, né? Perspectivas, proposições e tal. Então, o modelo atual qual é? É o que se denominou aí o modelo Mickey Mouse, né? Onde a gente tem a preponderância de uma das dimensões da proposta sustentabilidade, né? Então, que é a dimensão econômica, né? Que subjuga, então, todas as duas outras dimensões. Então, o modelo Mickey Mouse predomina. E que é, então, insustentável, todos os palestrantes configuraram assim, né? As propostas, então, e aí vem graus de sustentabilidade, né? Que é a grande proposta, né? O conceito hegemônico configurado no âmbito da ONU, nos países, né? Que é, então, o do desenvolvimento sustentável, que pressupõe o equilíbrio nessas três esferas, e só acontecerá se, né, houver, então, a interseção ali, somente nessa interseção será desenvolvimento sustentável, e a proposta da ecologia profunda, né, onde o econômico é um subsistema de um sistema social e todos fazem parte de um sistema muito maior, o ambiental, né, o Gaia. Então, nós temos graus de sustentabilidade, se colocou, né, tem se configurado que a sustentabilidade fraca, né, é a do desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade forte da ecologia profunda, tá? Então, né, esse conceito todo mundo já conhece, né, se configurou, veio sendo construído, né, desde Estocolmo em 72, em 87, o relatório Nosso Futuro Comum, né, e depois na ECO 92 ele se consolida como proposta hegemônica, né, desenvolvimento sustentável. E aí tem a sustentabilidade, né, até alguém perguntou ao professor Pereira, mas é possível, né, ainda é possível isso? Bom, nós temos o Robert Constanza, né, que é um economista da linha da economia ecológica, né, o professor Beto conhece bem esse autor, trabalha aí com uns conceitos, e ele traz essa configuração, né, um relacionamento entre
sistemas econômicos que são dinâmicos, sistemas ecológicos que são maiores que ele, tem sua dinâmica, né, e uma dinâmica de mudança mais lenta. E esse relacionamento sustentável é quando a vida humana pode continuar indefinidamente, os indivíduos podem prosperar, né, e aí a questão que alguém chama, que a gente tem uma fixação pelo desenvolvimento, né, o que é esse prosperar, né? As culturas humanas podem desenvolver-se, permanecer, né, mas em que os resultados das atividades humanas obedecem a limites, né, para, então, que não se destrua a diversidade, complexidade, toda a função, então, de apoio à vida. Então, nós estamos falando, né, a partir daqui, numa sustentabilidade forte, né, daquelas opções ali, né. Por que a sustentabilidade forte, né? A Roberta diria, né, é forte porque respeita a Gaia, né? Qualquer ação humana ocorre nos âmbitos, nos limites dessa biosfera, né? E por que ela é fraca? Por que se diz, então, que a proposta de desenvolvimento sustentável, ela seria fraca? Porque ela mantém foco no crescimento econômico, no crescimento PIB, né? Todos agora estão preocupados que o PIB mundial, né, não vai crescer tanto, né, e pressupõe que esse equilíbrio e que se consiga todos esses benefícios que são parciais, justiça socioambiental, quando a gente tem desenvolvimento social com preservação, quando a gente tem inserção social, quando tem desenvolvimento social e desenvolvimento econômico, e a ecoeficiência, né, que é bem, né, é uma das estratégias, né, das empresas, quando a gente tem desenvolvimento econômico e preservação ambiental, conservação e tal. São parcialidades importantes, mas que não são sustentáveis, porque falta o outro fator, né, o terceiro fator. Então, se diz que ela é fraca, e resumindo muito a discussão, por isso, né, que mantém o foco no crescimento, mantém a ideologia, né, do sistema capitalista, e vê, então, que seria somente com o crescimento que se supera a pobreza e se enfrenta a crise ambiental, né? E aí, lembrando o Pereira, né, que ele coloca, em algum momento, se vocês lembram, né, diz, o slogan da SEMA, né, onde ele trabalha, Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, né, a partir desse novo, é desenvolver para proteger. Daí ele chama atenção, esse é o slogan da década de 70, né? Por que seria um slogan ultrapassado? Então, nem tudo que é antigo é ruim, né? Mas nesse sentido, sim, porque está muito apegada naquela ideologia do desenvolvimentismo, do crescimento econômico, né? Muito nessa lógica de crescimento importante, porque com isso tem disponibilidade de capital e isso vai viabilizar as soluções ambientais, né? Eficiência energética, tecnologias limpas, redução, reciclagem. A gente precisa de recursos para fazer tudo isso, né? Então, mantém a ideologia, né, de desenvolvimento que nos trouxe até aqui. Fiz um exercício aqui, depois a gente pode conversar, né, excluindo o Mickey Mouse, né, tentei aqui caracterizar, sem enquadrar e sem rotular nenhuma fala, nem ninguém, né, é só um exercício de pensar um pouco e criar uma estrutura conceitual para que a gente olhe para o que a gente ouviu, né? Então, algumas falas, propostas, tal, estão mais ligadas a essa proposta de desenvolvimento sustentável, por exemplo, o CAR é uma ferramenta, a formação multidisciplinar da gestão, que o professor da UERJ fala e a Viviane fala, a influência dos eventos climáticos na agricultura, efeitos das mudanças no nível do mar, o próprio decrescimento, né? E das outras, as falas, então, do ponto de mutação, da ecoconsciência, que a Roberta traz, a Punk, da Jaqueline, já estão mais ligadas, mais enraizadas nessa proposta da ecologia profunda, né? As outras estão ancoradas ainda como ferramenta, como proposta, como visualização
na proposta de desenvolvimento sustentável. Ela em si, conceitualmente, não é ruim. A sua execução é que pressupõe a continuação do modelo que nos trouxe até aqui. Tá? Bom, pensando então em termos de perspectivas, né, olhar um pouquinho sobre propostas, cenários futuros desses acordos. Tá? Relembrando, então, o desenvolvimento sustentável é uma proposta acordada entre os governos para chegar ao lugar, né, dessa sustentabilidade. A gente tem, então, dois grandes movimentos. A proposta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, que tinham prazo, então, né, uma agenda da ONU, né, tem prazo e tal, até 2014, houve alguns avanços aí, né, e aí em 2015, né, ocorre a Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, em setembro, lá, e se configura, né, então, os ODS, né, que a gente conhece, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que seria, então, a grande agenda global. Bom, né, seria uma utopia, o prazo é 2030, né, daqui a pouco. E aí, então, os ODS que, né, conhecem, né, tem campanhas na televisão e tal, e o Cavi coloca, assim, no final da sua fala, né, no esforço também de não parecer catastrofista, né, eu acho que também de pensar numa perspectiva, ele coloca assim, olhem para os ODS, né, essa é uma agenda, né, é isso que a gente tem que fazer e batalhar e tal, né. Então, os ODS temos a cumprir, né, e tem a Carla Rodrigues, que é a professora de ICA, que aqui está começando doutorado na educação ambiental, vai trabalhar com esse ODS 6, água potável e saneamento, né? Ela está nos acompanhando aí. Bom, né, em algum momento, né, até como eu disse para o meu filho outro dia, várias coisas a gente está vendo passar no Jornal Nacional e daqui a 30 anos alguém vai dizer, isso é história, né? A gente está vivendo a história. Eu olhando para essa conferência acontecendo, né? E aí eu encontro lá no Burstin, eles perguntam, né, dessa proposta de desenvolvimento sustentável, né? Mas se está todo mundo a favor, então quem que está contra, né? Porque quem foi discursar ali, desde o Papa, o líder chinês, o secretário da ONU, né? O secretário da ONU aqui, os governantes da época, né? Acho que só a Angela Merkel está aí. O presidente chinês, o Obama, Dilma, todo mundo, tá? Ótimo, os ODS, né? Foram lá na conferência e assinaram embaixo. Tá? Até uma fala do Obama aqui no videozinho que eu tirei os prints, né? Eles, não é fazer caridade, não é, né? A gente não está preservando o meio ambiente por nada, porque é um dos melhores investimentos, né? Então, mantém, né, a lógica aí da economia verde, né, com seus benefícios, mas também, né, não é algo, né, que possa ser transformador. Então, pensando em termos de perspectivas, né, nesses acordos e desacordos civilizatórios, né, a gente pensa assim, é muita mudança, os ODS têm, né, objetivos, metas ali, 196 metas, né, bem importantes, tem indicadores, mas a gente vê que, por questões políticas, muda, o governante sai da pauta da política pública de gestão ambiental os ODS, né? Até 2018, se via dentro do discurso, dos projetos, dos programas da gestão ambiental pública brasileira e outras, há referências ao ODS, depois não, né? Porque isso era coisa do outro governo, né? Então, o desafio é muito grande, né? E o Beto fala em algum momento, precisamos de um período de transição, não sei se era o Beto, o Capra falando ali pelo Beto, né? E aí ele pontua ali, né, essas três questões, fim do patriarcado, fim dos combustíveis fósseis, né, fim de embasar a nossa sociedade somente nessa fonte. E uma grande mudança de paradigma, né? A Roberta também pontua a necessidade de novos caminhos, aí pontua reconciliar, transformar, né, interligar Gaia e seres humanos.
Mudar o modelo baseado no extrativismo concentrador para uma economia regenerativa, integrativa, né? Sermos mais responsáveis pela regeneração do planeta e não só uma força destruidora, né? O Pereró também, né? Todos eles configuraram, né, o desequilíbrio, a crise e tal, né? E todos trouxeram uma perspectiva, né? O Pereró trouxe essa aqui, né? Abandono do consumo de fósseis, do consumo de carne, né? Ele falou no esforço pessoal aí, quem sabe um dia, e a questão social, né? A separação, o apartheid social, né? Os muros que nos separam. A Jaqueline também traz, né? Para superar o sistema agroalimentar hegemônico, né? Também traz lá algumas questões do decrescimento, permacultura, né? Agricultura urbana, né? Toda a agroecologia, o ecovilas, né? E aí, então, né, a gente sabe, né, o que tem que fazer. O Lindemann também traz, né, a agricultura deve ser ecologicamente correta, né? Coloca aí também, tem uma linha do tempo que começa lá, né, da Revolução Agrícola, do Paleolítico para o Neolítico, e assim fomos vindo, né? Relembrando aqui os ODS que o Cavie também chama a atenção, né? Todos eles, então, nos trouxeram, né, um olhar para o futuro. Né? Pensando, tem o Clube de Roma, né, que vocês já devem ter ouvido falar, em 1972, lança seu primeiro relatório, Os Limites do Crescimento, em 2002, né, 30 anos depois, os limites do uma atualização, né, daquela modelagem todas. Então, a gente sempre pontuando, não pode crescer. Né? Não é que não pode crescer, existe um limite para isso. Né? Esse autor, o Tim Jackson, coloca, né, prosperidade sem crescimento, né? Então, traz aí os fundamentos, né, para uma economia do amanhã regenerativa, como o Roberto teria colocado. Outra proposição é a do decrescimento. O Pereró, ele trouxe o decrescimento, mas não trouxe, então, a base conceitual, né? Isso tem a ver com a disciplina de ecologia de sistemas, né? Acho que vocês ainda têm essa disciplina, né? Pelo menos eu trabalho com essa disciplina aqui, se trabalha, né? E a Roberta falou em algum momento, é tudo metabolismo, tudo fluxo energético, né? Então, o decrescimento também, aqui em francês, The Growth em inglês, né? Com base no Georges Roegen, né? Nesse livro, A Lei da Entropia e o Processo Econômico, de 71, André Gorz traz essa proposta, né, mais atualizado, né? Quer dizer, ele é contemporâneo, né, do Roegen. Também tem a ideia da dissociação, o decoupling, que é a capacidade de que a gente faça, né, com que a economia cresça sem aumento, né, de uso, de consumo de energia, de recursos, que são aqueles limites de origem, né, da base da produção, do fator de produção, mas também que a gente não ultrapasse os limites que seria de disposição ou de recepção da natureza, né, dos resultados desse crescimento. Então, né, haveria, e é então o que eu digo, mantém, né, o mesmo paradigma, né, tem que crescer, né, para que tenha o bem-estar humano, né, mas aí não, né, então tem esse gap, né, essa diferença entre o crescimento e o uso de recursos e o impacto, né. Então, a proposta é que a gente teria que ajustar os nossos sistemas para manter esse crescimento e essa prosperidade, né? Agora, aquelas grandes questões, né? Para quem, para quantos, né? E realmente em quanto tempo, né? Isso vai durar. Trago aqui também um grupo que pensou alguns cenários globais, né? Então, quais seriam os futuros, pensando em perspectivas, né?
Futuros globais poderiam emergir das mudanças atuais turbulentas e agora, então, num momento pandêmico mais ainda, né? Então, eles organizam aí em 3 cenários, né, que seriam dos mundos convencionais, o cenário da barbárie e das grandes transições, né? E para mim, a questão da transição, eu tenho, né, trabalhado com essa ideia, assim. Então, esse grupo, a grande transição, né, eles colocam, né, bom, nós temos, então, em algum momento, nós vamos, né, manter esse mundo convencional, né, e aí, bom, tem toda, não vou evoluir aí nesses cenários, né, até porque eu não estudei todos eles também, mas trazendo aqui só para a gente olhar, né, então se mantém as forças do mercado, se pensa em algumas reformas, né, de políticas públicas todas, né, agora, seria sustentável, né, qual é o tempo disso, né? O outro cenário da barbárie, né? Então, mundos, né, divididos, cidades encasteladas, países separados por muros, né? Já temos, né? E o do colapso, né? Da ruína total. E a grande transição, né? O ecocompartilhamento, ecomunitarismo, né? Com um novo paradigma nessa relação sociedade-natureza, né? Eles configuram, então, esses 3 cenários, né, do mundo convencional, da barbárie, da transição, digamos, verde, né, e analisam aí algumas tendências, né, enquanto a população, economia, ambiente, equidade, né, o uso da tecnologia e conflitos, né. Então, né, a grande transição aí, né, ao novo paradigma da sustentabilidade, né, os conflitos, né, diminuiriam muito, né? No outro extremo, né, o conflito tem tendência a aumentar e esse da barbárie muito mais ainda, né? Então tem algumas, a economia, né, nesse mundo convencional tendendo a crescer, né? Da barbárie nem tanto, né, em função dos grandes conflitos, provavelmente. Então esses são os cenários, né? Então tem, né, muito de previsão, né, para que a gente consiga se organizar. O que eles trazem aqui, né? Uma transição decrescente, então, seria, né, ela seria muito diferente das revoluções do século XX que a gente já passou. Não só porque seria, né, não violento de caráter democrático, que senão não seria uma transição boa, né? Seria a barbárie ali, mas também porque o objetivo não seria apenas o capitalismo, mas também o produtivismo. Uma saída do crescimento exige uma saída do capitalismo, mas uma saída do capitalismo não traz necessariamente uma saída do crescimento. Isso é importante, em termos políticos, né? Daí, então, essa fala que depois encontra uma outra que vem a seguir. Os regimes socialistas do século XX substituíram as relações de produção capitalista, mas, né, sem alterar o objetivo básico da exploração de recursos e da acumulação de excedentes em prol da produção e do consumo em massa. Então, né, como alguns já colocaram, não é uma questão de capitalismo, comunismo, modelos de produção, né, mas em ambas o industrialismo e a ideologia do crescimento para gerar um bem-estar, e aí então a diferença ideológica, né, entre eles é para quantos, né, para muitos, para poucos, né, isso se mantém em ambos. Tem um sujeito que disse assim em um momento, o socialismo ruiu porque não permitiu que os preços falassem a verdade econômica, porque a economia era planificada e tal, né? O capitalismo poderá ruir porque não permite que os preços falem a verdade ecológica. Esse sujeito aí, ex-vice-presidente da ESA e tal, citado no livro do Lester Brown, né, que é um grande ambientalista aí. Esse livro é Ecoeconomia. A verdade ecológica é tudo que o PIB não fala, né? O PIB só contabiliza o que é produzido, serviços, produtos, né, num ano, num país,
mas não contabiliza, por exemplo, né, se tem no Haiti, teve um terremoto, né, toda a mobilização para atender as vítimas é contabilizado no PIB. Só que aquilo foi danoso para aquela sociedade, né? E assim, né, os diferentes exemplos, diversos exemplos que a gente tem. Então, o PIB, que é o grande indicador, né, desse modelo econômico, ele também não contabiliza essa verdade ecológica, né? Então, vamos instalar um novo sistema? Sim, né? Precisamos. Os limites do crescimento, de 1972, né, do Clube de Roma, né, logo, alguns anos depois, eles publicaram esse relatório, né, não há limites para a aprendizagem, né. Então, é isso, nós temos que aprender com o que deu certo, com o que deu errado, né, e pensar futuro. Pensando, então, assim, como nós nos colocamos, né, e vocês como futuros gestores ambientais, e nós formadores e gestores ambientais, como a gente se coloca nesse panorama, né, e eu me coloco e eu sempre trago e coloco isso, né, porque foi como eu organizei para, né, dar conta, né, de mim, né, no mundo, tá? Então, essa metáfora que eu construí em algum momento, né, do rochedo do navio, ela é muito simples, né? Então, esse navio, que é realmente uma foto de um navio que bateu num rochedo, esse navio é o nosso modelo, né? A nossa sociedade, né? Pesada, tecnificada, poluidora, que se desloca em direção a um grande limite, que são os limites naturais, ou a capacidade de suporte do planeta. Tá? E o capacidade de suporte é um conceito aí da ecologia, né, que vocês já devem conhecer. E estamos nós lá, né, os gestores ambientais, aqui exemplificando, mas todos os que estão sinalizando a insustentabilidade desse modelo. Né? Está adiantando, não está adiantando? Bom, precisamos mudar o rumo, então, para evitar bater nesse rochedo. Né? Então, essa crise socioambiental que todos os nossos palestrantes aí caracterizaram muito bem, ela está evidenciando um choque. Qual é a solução, né? Tem que mudar de rumo. Se você vai de encontro à parede, você tem que mudar de rumo. O que a gente sabe, né? Esse sistema todo, ele foi construído nos últimos 200, 300 anos e intensificado nos últimos 60 anos, né? Para mudá-lo, mesmo assim, mesmo pensando em toda a evolução da Terra, é um processo muito lento, difícil, demorado, complexo, a gente sabe. Né? Então, a gente precisa dessas estratégias de transição para que a gente consiga fazer a verdadeira mudança, que é a mudança de rumo. Né? E aí a gestão ambiental ela tem esse grande papel como um espaço, como uma contribuição para essa transição. Tá? E a grande questão é diminuir a velocidade do deslocamento deste modelo, né, desse navio, né, já que a gente não consegue aumentar essa distância, a gente vai diminuir a velocidade, física básica, né? E aí tem todos os instrumentos, todas as ferramentas, né, que vocês já estão conhecendo, em várias instâncias, né, seus limites, suas possibilidades, como estratégias de transição. E aí, então, né, nesse contexto, pensando, né, como transição, né, relembrando aí que a Roberta coloca, né, reflitam, né, o que me move, né, o que move vocês, né, o que os apaixona, né, qual o teu sonho, né, o que desperta a tua paixão. Ela colocou bem isso, né. E aí eu pergunto, né, que gestor você quer ser dentro desse movimento, dessa paixão, né? E aí trago esse triângulo das práticas de gestão, né, que é o que construí em algum momento, né, que configura, e aí eu acho que também pode refletir, né, tudo que
em termos de todas as instâncias da gestão ambiental, acho que se configuram nesse triângulo aí, né? A gente tem que providenciar o planejamento, tem que planejar bem o que a gente precisa fazer, então, plano de gerenciamento de resíduos, por exemplo, tem que prover toda a infraestrutura para dar conta disso e envolver as pessoas, né? Trazer as pessoas, trabalhar com as pessoas, como disse a Viviane, né? O gestor ambiental nunca trabalha sozinho, né? E aí todos os processos, né? A gente pode pensar a gestão ambiental como base, né? Por aí. Bom, a Viviane, ela coloca, né? Alguns do curso não vão gostar do trabalho no petróleo, porque ela trabalha numa consultoria desde sempre, né? Na sua linha do tempo aí. E ela sabe disso, né? Por quê? Porque ela levou isso do curso, né? Talvez nas discussões, ou com docentes, com professores, ou com colegas mesmo, né? De uma barreira. Não vou trabalhar com isso. Então, é isso que a gente tem que pensar. O que te move, né? Ela está contente. Ela, pela narrativa dela, ela está muito bem colocada como profissional, vendo a sua contribuição para, talvez, esse modelo de desenvolvimento sustentável, buscando esse equilíbrio, contribuir para isso. Outros vão dizer, não, né? Eu não quero trabalhar com isso, vou trabalhar com outras coisas para contribuir com isso, tá bem? Né? Então, por isso a pergunta, Roberto, é importante mesmo, né? Esperamos que a gente se mova, então, como estratégia de transição dentro da gestão ambiental, contribuindo para essa proposta desse equilíbrio e pensando num outro modelo. Ao mesmo tempo que a gente diminui a velocidade daquele navio, a gente também tem que contribuir para aquela mudança de rumo, né? Então, a gente tem que navegar entre aqui essas duas propostas, né? Da ecologia profunda, do desenvolvimento sustentável, e pensar um outro mundo, né? Esqueceu o Mickey Mouse ali, né? Pelo amor de Deus. Né? O professor José, né, ele coloca desafios da gestão ambiental. Politização partidária das questões ambientais. Imediatismo na solução dos problemas. Enfraquecimento dos gestores, monitores ambientais. A postura anti-ciência por parte da sociedade, né? E aqui eu trago isso aqui, né? Como se a gente estivesse recuando naquela história, né? Como a gente estivesse voltando antes do Renascimento, que trouxe tanta coisa bonita que a gente vê nos museus e tal, né? Quando se queimava pessoas, né, que diziam que a Terra era redonda. Então, a gente até pode achar que está se recuando na história, mas aquele reloginho está correndo, né? Então, tem-se que tratar com esses desafios aí, né? A Anne Leonard, né, ela traz, então, esse modelo, né? Então, a gestão ambiental, ela vai trabalhar em todas as fases, né, desse modelo, né? Que está esgotando recursos por um lado, está criando excesso de resíduos por outro, né? Tudo misturado ao mesmo tempo. Então, a gente vai se colocar como profissional, vocês, né, em algum momento desse processo aí, né, buscando, então, né, o que ela coloca no final, uma nova escola baseada na sustentabilidade, na equidade, né, na regeneração, no equilíbrio, na justiça ambiental, né. E aí, então, eu trago, né, uma outra dica, né, a dica de vídeo, né, que é outro vídeo dela, né, o História das Coisas já tem 25 anos, me parece. A História da Mudança é um vídeo também super interessante e traz, e por isso que eu trago também ele aqui, algo que apareceu na fala da Roberta, talvez da Jaqueline, talvez de outros, né, tanta informação, mas, assim, a questão da mudança individual e das pequenas ações individuais, né, na educação ambiental, a gente critica muito isso, né, trabalhar com mudança de comportamento, recicle seu lixo, economize sua água e tal, né? Enquanto numa escala macro tem atores, né,
produzindo muito mais lixo que nós na nossa casa, somadas, né, e gastando muita água, veja a agricultura irrigada. Mas, e aí ela faz essa problematização, né, das pequenas ações individuais no vídeo, mas também num texto que eu vou indicar adiante ali. Pequenas ações individuais são uma distração ou aceleram o engajamento das pessoas para fazerem uma história de mudança? Uma pequena ação, né, não use sacola de plástico, né? Isso é um beco sem saída, é um fim em si mesmo, ou é uma rampa de acesso para que, a partir dessa desacomodação da sua rotina, os sujeitos comecem a pensar, bom, mas eu preciso, o que é mesmo que eu estou botando dentro dessa sacola, né? Comece a ressignificar outros comportamentos mais amplos, né? Tem esse texto e essas referências depois, né, se alguém quiser, coloco à disposição, se vocês não conhecem, da mudança individual à mudança social, né? É bem interessante esse texto que é ligado ao vídeo, tá? E no vídeo ela coloca, né, a história da mudança alguém tem uma ideia, mas essa pessoa não trabalha sozinha, né? Tem que estar unido com outros para a ação, né? Ela fala em Gandhi, né, no movimento do apartheid na África do Sul, Mandela, e movimentos civis, né, do Martin Luther King. É bem inspirador, né? Tem algum momento dessa ação individual, será o que eu vou mudar no mundo se eu não usar mais sacolinha plástica, ou se eu mudar a minha alimentação, né? São microações, né? Além de ser um desacomodador, né, dos sujeitos para que eles pensem de algo mais macro, né? Tem um limite, né? Então, também trabalhei com isso, foi no meu doutorado, né? Das microações, a mini ação, a ação. Tem um muro a transpor ali, que é do cotidiano, da ação individual, ok? E tem um muro que é o da ação política, né? Que a gente tem que saltar esse muro aí para ter uma maior abrangência, né, nas nossas ações, passar da ação de caráter individual, de menor complexidade, mais fáceis, né? Eu consigo mobilizar a minha família para fazer separação de resíduos em casa, né? Mas eu não consigo fazer com que meu condomínio faça, ou que meus colegas façam, ou minha cidade faça, né? Então tem uma ação política, né, potencializada, mas ela não vai acontecer se essas mudanças de caráter individual também não acontecerem. Tá? Então, que tem uma dicotomia entre o individual e o coletivo, e alguns, né, preconizam mais ações só coletivas, não, mas o sujeito vai decidir ir para a reunião de mobilização, é o sujeito indivíduo, né? E é isso, né? Toda essa velha forma, né, que a gente construiu a partir aí, então intensificou a partir do século XIV, XV, ela não aconteceu por acaso, nós criamos, nós somos, né, as pessoas criaram, nós vamos, então, temos que nos mobilizar para criar algo novo, certo, gente? Então é isso, tá? Espero que tenham me ouvido. Sim. A questão que a gente trabalha na introdução à gestão, né? Eu acho que tem alguém aqui de Rio Grande assistindo e tal. Lá nas primeiras aulas do curso, Introdução à Gestão, crise ambiental, né? Por que a gente está aqui nesse curso? Tem uma necessidade. Ela se chama crise ambiental, socioambiental. A gente vai caracterizando. Primeiro fator, né? Questão populacional. Né? Tem a questão dos recursos, é um triângulo que alguém fez em algum momento, um livro de engenharia ambiental lá. E a questão da poluição. População, recursos, poluição. A questão populacional é assim, é tanto número ou é o que esse pessoal consome, né? Então,
E aí, bom, a dinâmica populacional é bem complexa e tal, mas a gente pode ter, e eu também fiquei pensando, prestando atenção na resposta dele, né? Tem um limite, quer dizer, se diminuir a pegada ecológica, pode ter mais gente, acho que foi por aí que ele colocou. Suportaria 9 bilhões, né? E aí o conceito da pegada ecológica, eu acho que ajuda nesse sentido, consumir menos, mantém mais gente, seria aí nesse sentido, né? Tem uma questão ideológica que sempre se colocava, os subdesenvolvidos do Sul têm mais filhos, é muito mais gente, então o problema são eles, e tem que fazer o crescimento para diminuir a pobreza. Isso é uma das justificativas, né, para o crescimento econômico. Só que, se for pegar o conceito da pegada ecológica, fica muito claro que poucas pessoas ricas, e isso não precisa ser as do hemisfério norte, aqui tem uma pegada ecológica muito maior do que muitas pessoas que têm um menor índice, uma menor pegada. Por aí. E aí, Beto? Qual é a resposta, Beto? Eu acho que qual é o gabarito? Eu concordo contigo. Eu acho que essa é uma tentativa. Não dá para ignorar, né, o crescimento populacional como um problema, né? Talvez a gente vai chegar a 11 bilhões de pessoas no final do século, né? Eu fiquei meio assustado, na verdade. Eu sempre achei que não era um problema, né, o crescimento populacional. E o grande problema realmente é que muitos consomem demais. E não é só os países, como tu disseste, do primeiro mundo. Nos países em desenvolvimento também, os super ricos estão pelo mundo inteiro, eles não têm mais pátria, né? Os super ricos são super ricos em qualquer país, né? E esse nível de consumo absurdo é insustentável, né? Mas eu fiquei surpreso, assustado, quando nós estávamos no grupo PET, né? Toda essa história começou porque nós fizemos um grupo de discussão do Capra, né? Lemos durante 1 mês, 2 meses, lemos o livro do Capra e discutimos semanalmente, assim, o pessoal fazia uma síntese dos capítulos e tal. E eu me dei conta que eu estou com o livro original ainda, a primeira edição dele, né? Todo esfarrapado, ganhando para o professor Asas, falecido professor Asas. E quando aquele livro foi escrito, de lá para cá, o mundo aumentou quase 4 bilhões de pessoas. Não, mas aí eu... 3 bilhões de pessoas, é um número que assusta, né? Em 40 anos, 3 bilhões a mais de pessoas. Mas olha só, eu tenho uma questão que, para mim, me assustou muito, foi quando eu me dei conta, em algum momento, preparando alguma aula, olhando essa questão populacional, que quando eu nasci, tá? Aí já vou dizer minha idade, em 1962, a população mundial era metade do que é hoje. Tá? Era 3 bilhões e meio. Agora tem que conferir, porque o tempo foi passando. Aí eu me choquei, assim, eu não sou tão velha, assim. E a população mais que dobrou na minha linha do tempo, né? Então, isso aí, que é o significado na educação, né? Que a gente fala, criou um significado muito grande, porque é exponencial, né? Em pouco tempo. Não, mas é um discurso fácil de ser aceito, na verdade, né? As pessoas botam na cabeça que o problema é o crescimento populacional, mas isso, de certa forma, tira um pouco... Tá ok, eu acho que isso é uma coisa preocupante, né? Mas isso tira um pouco da responsabilidade, né? Do consumo, né? Não se fala da questão central do disseste, né? Que são as emissões per capita, né? De cada cidadão no mundo, né? O conceito da pegada ecológica escancara isso, né? Compara a pegada ecológica, né, de determinadas comunidades e com outras, aí pronto, né? Desvenda porque isso era um discurso muito forte na década de 60, 70, né? Que os pobres têm muitos filhos, o terceiro mundo é o problema do mundo. Por isso que eu acho que esse, Johnny, é a grande missão da educação ambiental.
sabe? É mostrar aos indivíduos o impacto que o seu modo de vida causa no mundo e mudar isso. Mas essa missão está muito mais para os países, lá nos países ricos, do que aqui no nosso país, que a gente, de certa forma, busca seguir esses modelos de modernidade, entre parênteses, né? Porque as pessoas associam progresso e modernidade ao consumo, né? Eu quero consumir como consome um cidadão americano, norte-americano, desculpa, né? Estilo de vida, é. Eu acho que é muito educação ambiental. Então, eu acho que fomos muito felizes de botar no final da semana para fazer esse fechamento. Eu é que fiquei depois, eu digo, mas o que eu fui inventar agora? Então, eu acho que, bom, eu, né, resolvi, assim, realmente um desafio, porque o pessoal trouxe um mundo aí, né, e fazer uma síntese, mas aí realmente eu ancorei com o que eu venho trabalhando, assim, né. Também. Certo, tem algumas perguntas agora. Surgiu, se a Larissa quiser. Provocação, viu? Nós temos agora um comentário também do Clever, que poderíamos ter algum indicador verde nos moldes do IDH e que mede o desenvolvimento humano. Sim. Oi, Clever, tudo bom? Quanto tempo? O seguinte, indicador verde, não sei em que sentido, né? Porque os indicadores é bem complexo esse tema, né? Acho que a gente, não sei como está em São Lourenço, acho que a gente tem que trabalhar melhor no nosso curso, né? A questão dos indicadores. Os ODS, cada objetivo tem lá os seus indicadores, né? Mas eu não sei o que o Kleber coloca como indicador verde, que substitua o IDH, isso, Larissa? Isso, a pergunta que verde nos moldes do IDH. Nos moldes, tá. Que inclua, né, essa dimensão verde, porque o IDH ele veio como uma proposta, né, para realmente substituir, né, para melhorar o PIB, não, mas para falar a verdade, né, social que o PIB não traz, né, mas também não é verde, né. Eu acho que ele é necessário. Agora, como existem alguns indicadores de sustentabilidade, né, mas eles são bem ainda apegados ao modelo econômico, né, hegemônico, né, que os índices de sustentabilidade aí que talvez vocês vejam em gestão ambiental de empreendimentos e tal, né. Certo, agora a gente tem uma pergunta da Carla Rodrigues. Os ODS têm metas para 2030. No Brasil, agora temos um novo marco regulatório do saneamento, que alguns falam em privatização das questões relativas à água. Teria alguma consideração a respeito disso? A Carla que tem que falar, ela que tem que responder. Ela tem o projeto com relação a isso, né? Ela entrou como doutoranda no PPGE agora, né? Agora ela está testando para ver se eu li o projeto dela, né? Não, Carla, ainda não tem, né? Essa é algo novo, né? E até pensei quando veio esse novo marco regulatório de bom, agora a Carla, né? Tem uma proposta aí, tem um novo cenário para trabalhar, mas quando a gente pensa, né, que a água que a gente bebe aqui em Rio Grande, ela vem da Lagoa Mirim, né, e que é um repositório, digamos assim, né, importante a água e que tem conflitos de uso já e tende a se aprofundar, né, muito preocupante que a gente tenha essa fragilidade que vem trazer esse marco regulatório no sentido de privatização desses recursos ou da gestão ou do uso desses recursos, né? Mas ainda não tem nada que
desenvolvido ainda com relação a isso, né? Não é o meu escopo como política pública, né? Ainda não tem. Vamos ter, Carla. Bom, a próxima pergunta é do Pedro Souza Alves. Ele fala: esta saga que começou semana passada, sei que essa saga começou semana passada, e sei que todos os temas abordados foram importantes. Na sua opinião, qual o mais importante e mais levado a sério pelo poder público? São duas coisas diferentes, né? Uma coisa ser importante, outra ser levada a sério, né? Dos temas colocados, eu não sei se teria como colocar assim importante. Tem problemas graves, né? Que é macro, que é o reflexo das mudanças climáticas, que tanto Douglas quanto o Cavir trouxeram para nós, né? Que a gente tem que se adaptar. E o Douglas, ele coloca até no final, assim, é uma realidade, a gente tem que se adaptar, temos que ver da melhor forma da gente se adaptar a isso, né? Então, como o problema grave é este. E esse é um problema menos cuidado pelos governantes, porque enfrentar isso significa enfrentar o modelo de produção e consumo e sobre o qual toda a nossa economia está embasada. Intensividade com combustíveis fósseis. O Pereró, ele trouxe ali a questão do carvão, né? Se vocês pensarem que, como alguém já disse, né, a Idade da Pedra não acabou porque acabaram as pedras, né? Fazendo uma... Não sei o que os antropólogos diriam dessa fala, mas ela é interessante. A Idade da Pedra não acabou porque acabaram as pedras, porque a sociedade evoluiu usando outras formas, né? Outras ferramentas, outros insumos, enfim. Então, eu acho que a gente vai ter que encontrar outras fontes, né? Porque se nós formos esgotar todas as reservas de carvão, né, a gente vai sucumbir em termos de efeito estufa e mudanças climáticas decorrentes disso. Né? Então, eu acho que esse é em escala macro, esse é o grande problema civilizatório. E o menos cuidado, porque demanda uma mudança muito grande. Certo, agora a gente tem uma pergunta do Matheus. O que você pensa a respeito dos países que não querem realizar as ações do desenvolvimento sustentável? Como fazer esses países mudarem pensamentos? Mas eu queria saber qual país está cumprindo a Agenda 2030, né? Acho que não, porque o próprio objetivo do milênio, que era até 2014, que eram 8 singelos, no sentido assim, agora a proposta está mais complexa, com mais questões ambientais, inclusive, foram poucos avanços. Né? Então, não acho que tenha... talvez o sentido da pergunta fosse esses governantes que estão escancaradamente dizendo, né, como o Trump, né, dizendo que não querem saber disso. Bom, aí como lidar com isso? A sociedade vai ter que dizer, né, vai ter que lidar com isso. E é o que o Pereló também se colocou, teve essa discussão ali da como votar, né? Ou alguém tinha perguntado como mudar os políticos, Pereró, na verdade, como mudar a cabeça dos políticos, na verdade, é mudar os políticos, que foi nessa linha a resposta dele, né? A cabeça deles tu não muda, né? Tem que mudar eles. Então, é o controle social sobre eles. Eu achei que você tinha encerrado, desculpa.
A gente tem mais uma pergunta que é da Cibele Hax, que ela fala: muitas tentativas e construções no sentido de viabilizar esta passagem para uma sociedade mais sustentável. Porém, vemos a pegada ecológica e a pegada de carbono aumentando a níveis assustadores. O que acontece? Oi, Sibeli, quanto tempo? Bom saber que tu está por aí. Bom, não sei se eu entendi a pergunta. Não entendi a pergunta exatamente. O que acontece? Pelo que eu entendi, ela fala o que acontece quanto à pegada ecológica e a pegada de carbono aumentando cada vez mais. Está aprofundando, então, a consequência maior, né, que é o efeito estufa e as mudanças climáticas, né, que tem um efeito macro, mas uma solução também mais complexa, né, que é a macro também, né. Então, é isso que acontece, é a intensificação desse problema que atinge a todos. Mas, e aí vem o conceito de justiça ambiental, né, vai atingir a todos de forma diferente. Tá? Porque a gente não está no mesmo barco, né? Social. Né? Então, as consequências disso, do que acontece, né? Da pergunta, é o efeito diferenciado na sociedade, né? Intensificado sobre os mais pobres, os excluídos, né? Os mais vulneráveis, né? Que a gestão ambiental, como disse o professor José ali, né? Caracterizando como era o curso deles e também como é o nosso aqui, tem uma dimensão das disciplinas das humanidades, né? Temos lá técnicas de negociação, temos lá algumas disciplinas de cunho social, né? Meio ambiente e desenvolvimento, educação ambiental e outras, né? Para a gente conseguir dar conta também dessa consequência social, socioambiental. Certo, queria agradecer muito a tua participação, recebeu muitos elogios no chat, né? E queria agradecer também